Bem, pessoal, hoje, na nossa aula, dia 16 de novembro, nós vamos começar a trabalhar um novo conteúdo para encerrar a parte de circunferência. Posições relativas entre duas circunferências. Nós já estudamos as posições relativas entre ponto e circunferência e as posições relativas entre reta e circunferência. Hoje, nós vamos estudar as posições relativas entre duas circunferências. Vamos lá. Duas circunferências podem ser externas. Aqui, pela demonstração, pelo desenho que vocês estão vendo, eu tenho duas circunferências de centro C1 e a outra de centro C2, aqui com o raio 1 e com o raio 2. E esse D aqui é a distância entre as duas circunferências. Então, quando elas são externas, essa distância, a distância entre os centros, ela é maior que a soma dos raios. Então, repare que a distância entre os dois centros, o centro 1 e o centro 2, ela é maior, sempre será maior que a soma do raio 1 com o raio 2. Pela própria figura, você já pode observar. Então, circunferências externas, a distância entre os centros é maior que a soma dos raios dessas circunferências. Agora, tipo 2. Quando as circunferências são secantes. Bem, aqui você já vê uma diferença grande. Nesse caso aqui, as circunferências não se tocam nas externas, mas nas secantes, quando elas são secantes, as circunferências se tocam. Então, o que é que ocorre? Aqui está o centro 1 e o centro 2. Esse pedacinho aqui é o raio 1 e esse pedacinho aqui é o raio 2, da circunferência 2. Veja que a distância entre os centros é essa linha aqui, essa que eu estou destacando. Então, essa distância ela é menor do que a soma entre o raio 1 e o raio 2. Repetindo, quando as circunferências são secantes, a distância entre os centros é menor que a soma dos dois raios. A soma desses raios aqui, quando você for comparar com a distância, essa distância será sempre menor. E outro detalhe, na hora de você comparar, primeiro compare a distância com a soma dos raios, nunca o contrário. Então, sempre primeiro a distância comparada com a soma dos raios. Se a distância for maior que a soma, as circunferências são externas. Se a distância for menor que a soma dos raios, as circunferências serão secantes, ok? Vamos dar uma pausa agora para a gente continuar com os outros tipos. Bem, agora eu vou trabalhar com o tipo 3, tangentes. Quando se fala em tangente, seja com um ponto e uma circunferência, uma reta e uma circunferência, a tangência significa dizer que há apenas um único local de toque, um único local onde as duas circunferências se tocaram. Então, aqui nesse ponto, as duas circunferências se tocaram. E aqui, nesse ponto, foi onde as duas circunferências se tocaram. Mas veja só, tangentes são dois tipos de tangente. A gente tem as tangentes externas e as internas. Qual é a diferença? As externas se tocam por fora e as internas se tocam por dentro, o que é muito simples de você verificar. Porque quando as tangentes são internas, uma circunferência está dentro da outra, está tocando por dentro da outra, enquanto são externas, estão se tocando por fora. Está aí a diferença. Aí aqui o que é que ocorre? No cálculo, a distância, olha aí, a distância é essa aqui, essa linha aqui. Essa distância ela vai ser igual à soma dos raios. Então, a distância entre os centros, o centro 1 e o centro 2, é igual à soma
dos raios. Aqui há uma igualdade, está vendo que aqui há uma igualdade. Quando é externa é maior, quando são secantes é menor e quando é tangente igual. Está vendo aqui a diferença. Nas internas, veja só o que é que ocorre, aqui toca por dentro. Então, a distância entre os centros será igual ao módulo da diferença entre o raio 1 e o raio 2. Repetindo, a distância entre os centros, o C1 e o C2, é igual ao módulo da diferença entre o raio 1 e o raio 2. Em outras palavras, quando as tangentes são externas, você soma os raios. Quando as tangentes são internas, você diminui, só que você diminui dentro do módulo. Isso quer dizer o quê? Que o resultado, mesmo que dê negativo, mas como está dentro do módulo, o módulo não tem sinal, esse resultado vai sair do módulo sem sinal, porque o módulo é a distância do elemento, do valor até o zero, ok? Repetindo, quando são externas, a distância é igual à soma. Quando são tangentes internas, a distância é igual à diferença do módulo. Então, repito, mesmo que dê essa diferença, dê um número negativo, mas como está dentro do módulo, o resultado sairá sem sinal, não será negativo, ok? Essa é a diferença entre as tangentes externas e as internas. Agora, o quarto e último tipo, internas, circunferências internas. Então, as circunferências internas, elas têm dois tipos. Primeiro tipo, os centros são distintos. Os centros são distintos. Quando os centros são distintos, as circunferências, uma está dentro da outra. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho o centro 1 e aqui eu tenho o centro 2. Aqui eu tenho o raio 1, aqui esse pedaço, e aqui, esse pedacinho aqui é o raio 2. No caso, a distância entre os centros, que é essa parte aqui, é menor que a diferença entre o módulo dos raios. A diferença entre o módulo dos raios. Repetindo, quando as circunferências forem internas, se os centros forem distintos, ou seja, os centros estiverem em locais diferentes, a distância entre eles será sempre menor que o módulo da diferença entre os raios, R1 e R2, ok? Vamos dar uma pausa agora para a gente continuar. Bem, segundo tipo das circunferências internas, quando os centros coincidem. Quando os centros coincidem, ou seja, quando os centros estão no mesmo lugar, aqui ó, C1 está no mesmo lugar que C2. Então, a distância entre os centros é zero. Repetindo, quando os centros estiverem no mesmo lugar, eles, como o próprio nome diz, eles coincidirem, essa distância será sempre igual a zero, a distância entre os centros. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre posições relativas entre duas circunferências, ok? Assistam a aula, façam as atividades que foram pedidas e até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Valeu! Valeu aí, pessoal!